Isso aí, estamos gravando. Então, o que é a fisiologia? A fisiologia, um conceito assim, bem simples dela, é o estudo do funcionamento dos órgãos e tecidos, né? O estudo do funcionamento dos órgãos e tecidos. Como é que essa disciplina surgiu? Essa disciplina surgiu, né, quer dizer, quando a gente para pensar lá atrás, né, na antiguidade mesmo, 1800, lá vai fumaça, a fisiologia ela começou a surgir mais na necessidade de, de dar explicações, né, para alguns fenômenos que estão acontecendo no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, a medicina, há muitos anos atrás, como é que era a medicina há muitos anos atrás? Era uma medicina muito voltada para o aspecto da observação, né? Então, por exemplo, naquela época, os estudiosos, né, o que eles faziam? Eles iam aprendendo as doenças tudo à base da observação. Por exemplo, vamos pegar lá uma pessoa que tem diabetes, né? Só que naquela época, imagina, como é que você vai saber que o diabetes ele tem relação com algum desequilíbrio na homeostase glicêmica, tá? Então, o que eles faziam? Eles pegavam lá o caderninho e começavam a fazer várias anotações, né? Então, poxa, olha, essa pessoa está com esses sintomas, etc, e tudo mais. E aí, como que descobriram que o diabetes, por exemplo, estava relacionado com distúrbios lá da glicemia? Porque quando os pacientes iam urinar, né? Quando os pacientes iam urinar, vocês vão entender isso melhor em fisiologia neuroendócrina e fisiologia renal, os pacientes urinavam, o que acontecia? Enchia de formiga na urina dos pacientes, né? Essas pessoas que tinham diabetes, enchia de formiga lá na urina deles. Aí, caramba, opa, essa pessoa que está tendo esses sintomas aqui, quando ela urina, aí, fica cheio de formiga lá na urina dela. Então, começaram a ter a pista do seguinte, pô, deve ter muita glicose aí. Tá picotando o áudio? Um pouco, às vezes. Parece que quando o senhor começa a falar mais rápido, ele começa a picotar. Tá, então eu vou tirar o fone. Tá. Vocês... Eu desliguei esse fone aqui. Estão me escutando? Sim. Beleza, Sim. melhorou? Beleza. Então vamos lá, vamos dar sequência. Então, entenderam como é que funciona o negócio? Então, o que vai acontecer? Naquela época não se tinha a menor ideia, né, que o diabetes, por exemplo, ele tinha qualquer relação com um aumento de glicemia, por exemplo. Então, pelo fato dessas observações, né, essas observações ajudaram muito na compreensão dos sintomas e, por sua vez, no diagnóstico. Aí depois, né, a tecnologia ela foi evoluindo e, em função dessa evolução, hoje a gente consegue, por exemplo, quer dizer, qualquer farmácia hoje a gente consegue comprar lá um glicosímetro, né, um medidor de glicose, e fazer a mensuração da nossa glicemia. Né? Qualquer um consegue fazer isso, só comprar lá o glicosímetro, as fitinhas específicas de cada aparelho, né? E a gente consegue fazer esse monitoramento. Então, quer dizer, a fisiologia ela começou a surgir em função disso, né? Vários outros exemplos, né? Por exemplo, febre. Na antiguidade também, a febre era um dos mecanismos que mais matavam as pessoas, né? Por quê? Porque ninguém sabia como controlar a temperatura, né? Então, quer dizer, hoje, né, temos aí Tilenol, Novalgina, Livium 100, vários medicamentos, né? Vários medicamentos que contribuem, né, que são os antipiréticos, assim a gente chama, né, que contribuem para a regulação da temperatura corporal. Agora, quer dizer, imagina na antiguidade, né, muitos anos atrás. Então, quer dizer, era uma loucura, porque as pessoas não sabiam como controlar a temperatura. Não tinha medicamento naquela época, né?
Isso aí, Vanessa. Mais alguém não está ouvindo? Aqui o áudio tá bom. Beleza, beleza. Olha só, quem não estiver ouvindo, de repente pode ser algum problema de conexão, aí tenta, tipo, sair da sala e entrar de novo, que de repente pode ajudar, tá? Pode ajudar. Beleza, perfeito. Obrigado, Luciana. Então, é isso. Então, o que vai acontecer? Houve uma necessidade muito grande de estudar esses mecanismos, né? Então, por exemplo, caramba, por que a pessoa ela tem febre? Né? Por que a pessoa ela tem esse aumento de temperatura que, por sua vez, levava muitas pessoas à morte? E aí, né, através da fisiologia, as pessoas começaram a estudar e começaram a observar que a febre ela tem relação lá com a liberação de várias citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias elas agem no sistema nervoso em regiões específicas, tá? E, por sua vez, essas regiões são responsáveis pela regulação da temperatura. Então, uma vez com que essas citocinas começam a agir, tá? Começam a agir nessas regiões do sistema nervoso, o sistema nervoso ele vai perdendo a eficiência em controlar a temperatura. Aí entra o medicamento, né? Aí a medicação ela entra com esse sentido. Para quê? Para controlar a atuação das citocinas nessas regiões. Então, é por isso que a temperatura corporal ela volta ao normal. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma série de medicamentos que são muito acessíveis e que ajudam a salvar a vida de muitas pessoas. Tem gente mandando mensagem aqui dizendo que não está conseguindo entrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o link aqui para esse povo. E eu vou jogar o link aqui, tá, pessoal? Eu vou jogar o link aqui. Para que os coleguinhas eles consigam ter acesso. E aí, se vocês conhecerem alguém que estejam com dificuldade de entrar, ó, esse é o link, essa coisa gigante aí, ó, é o link da nossa aula aqui. Então, quem clicar aí consegue vir para cá, tá? Consegue vir para cá. Deixa eu ir aqui no chat. Link aqui, ó. Tudo bem? Perfeito, vamos lá, vamos voltar para cá. Isso aí. Então, o que acontece? Bom, a gente já tem aqui, então, um conceito sobre a fisiologia, tá? Que é o estudo do funcionamento dos órgãos e tecidos, né? E sempre quando a gente vai começar a disciplina, né? Sempre quando a gente vai começar a disciplina, a gente inicia por um tópico, né, que é muito importante, tá? Eu costumo falar e jogando algumas coisas aqui no chat, tá? A gente vai iniciar por um tópico que é muito importante, que é chamado de homeostase, tá? Homeostase. Já ouviram falar de homeostase? A galera aí já ouviu falar de homeostase? Em algum momento? Sim, beleza. O que é homeostase? Vamos tentar elaborar um conceito aí para homeostase. O que é homeostase? É uma pergunta. É um tipo de equilíbrio? É um equilíbrio, isso aí. Mas, assim, é um equilíbrio complexo, né? Então, quando a gente, por exemplo, a gente fala de homeostase, isso aí, quando o corpo tenta voltar ao equilíbrio,
Equilíbrio das funções do corpo, muito legal. Aí vocês não estão de bobeira, não. Estou gostando dessa turma aqui. Então, o que vai acontecer? Se vocês pegarem, tá? Vamos entender como é que funciona esse equilíbrio. Se vocês pegarem o livro didático ali, né, alguns livros, eles colocam assim: homeostase é o equilíbrio constante do meio interno. Equilíbrio constante do meio interno. É isso aí. Equilíbrio constante do meio interno. Obviamente, esse conceito está errado, né, pessoal? Esse conceito está errado. Por que ele está errado? Porque a gente vai ver na fisiologia que nenhuma variável fisiológica ela se mantém constante, né? Hormônios, quando a gente para pensar em hormônios, a gente tem oscilações, né, dos níveis desses hormônios na corrente sanguínea. A nossa temperatura, por exemplo. Vocês estão ouvindo essa turbina de avião passando aqui? Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Dá pra ouvir. É porque eu moro aqui na ilha, cara, aí é inevitável, tá, pessoal? De vez em quando passar uma turbina muito alta, beleza. Quando passar uma turbina muito alta, porque às vezes parece que a turbina está dentro do quarto, né? Aí eu vou dar uma pausa, porque de repente pode ser alguma coisa importante, eu não quero cortar o raciocínio de vocês, tá? Então vamos lá. Nenhuma variável fisiológica ela se mantém constante. Por exemplo, temperatura corporal. Sempre que você mensura lá a temperatura, você vai encontrar lá o valor de... Faz esse teste. Pega um termômetro e coloca ali. 1 hora, ela vai estar, por exemplo, 36,5, 36,4, 36,7. Sempre dá uma osciladinha a temperatura. Mas ela oscila sempre dentro de uma faixa de normalidade, né? Então, nós temos aqui uma faixa que a gente considera de normalidade. Essa temperatura ela vai oscilando aqui dentro, tá? Então, quando ela sobe demais, a gente tem uma condição de hipertermia, ou seja, está acima da faixa de normalidade, ou quando ela cai muito, nós temos a condição de hipotermia, né? Está abaixo da faixa de normalidade. Isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque coloca o nosso organismo em risco. Se a temperatura aumenta demais, como é o caso lá da febre e da hipotermia, a pessoa ela pode morrer. Imagina, 39, 40, 41 graus já era, né? Da mesma forma com que, por exemplo, a temperatura alcançando valores, vamos observar agora numa hipotermia, né? Olha a turbina de novo aí. Uma hipotermia, por exemplo, sei lá, 34 graus. 34 graus já era. A pessoa também ela não consegue manter as funções orgânicas, tá bom? E aí o que vai acontecer? O organismo, o que ele precisa fazer? Ele precisa controlar a temperatura. Ele precisa manter a temperatura dentro dessa faixa de normalidade. Outro exemplo que nós temos, pressão arterial, né? Imagina lá a pressão arterial. Você mensura a pressão arterial, aí tá lá 120 por 80, mas nem sempre vai ficar 120 por 80, por exemplo, né? Às vezes vai bater 120 e pouco por 80 e pouco, 118 por 70 e pouco, ela fica oscilando. Mas ela oscila sempre dentro dessa faixa de normalidade, tá? E aí nós temos vários outros parâmetros. A glicemia, né? A glicemia ela vai oscilando sempre dentro de uma faixa de normalidade também. Fala, Vitor. Vitor levantou a mão aí. Quer falar alguma coisa, Vitor? Travou aqui, professor, foi mal. Não, então, uma curiosidade, você falou da hipotermia. O que acontece, bem básico mesmo, quando a pessoa está tremendo? O que o corpo está fazendo para a pessoa tremer? É isso aí. Esse mecanismo de tremor é uma resposta que o sistema nervoso, a gente vai ver como é que funciona esse mecanismo. Esse mecanismo de tremor é o seguinte. Olha a turbina. Vou escrever aqui para vocês no chat, tá? A gente pode considerar que o controle da nossa temperatura, basicamente, ela é chamada de termogênese, né? Não, ainda não passei, não. Só estou batendo papo com vocês, tá? Só estou batendo papo. Termogênese. Então, caramba, sem querer,
expliquei aqui, vamos voltar para cá. A termogênese, ela pode ser considerada obrigatória, termogênese obrigatória e facultativa. Quer dizer, a obrigatória é o que está acontecendo agora com vocês, conosco, né? A nossa temperatura está se mantendo lá 36 e pouquinho, não é isso? Quase 37. Mas, por exemplo, qual a temperatura que está hoje no ambiente, né, agora? Deve estar batendo uns 20 e poucos graus, não é isso? Deve estar batendo mais ou menos uns 20 e poucos graus. Então, percebam que, mesmo que o ambiente esteja com uma temperatura de 30 e poucos, ou de 20 e poucos graus, né, o seu organismo está mantendo uma temperatura lá de 36, 37, uma temperatura interna, né? Então, o que acontece? O organismo, para manter as funções orgânicas, normalmente ele trabalha assim. Então, por isso que é termogênese obrigatória. Aí, por exemplo, você entrou numa câmara frigorífica, né? Tipo essas que tem aí nessas lojas de conveniência, né? Tem aquelas câmaras que tem as bebidas ali e você entra. Aí você tá ali escolhendo a bebida e tal, com não sei o quê, só que, pô, tá 4 graus ali dentro, né? Uma geladeira. O que vai acontecer? Você começa a bater queixo, começa a se tremer. Por que isso acontece? Isso acontece porque a sua temperatura interna está diminuindo, você está muito tempo ali dentro. Então você começa a perder muito calor para o ambiente, a sua temperatura interna começa a diminuir. Aí o que o seu organismo faz? Ele começa a fazer com que o sistema muscular, né, ele seja mais sobrecarregado, digamos assim. O sistema muscular ele começa a aumentar a sua atividade, que são os tremores, para quê? Para o metabolismo muscular aumentar e ocorrer o aumento da produção de calor. Então, os tremores é para elevar a temperatura e não deixar a temperatura cair. Isso é uma resposta de homeostase. Homeostase, vocês mesmos me disseram aí, a homeostase ela tem a ver com equilíbrio, sim. Então, por que o organismo faz isso? O organismo faz isso para não deixar você entrar numa condição de hipotermia, tá? E isso a gente vai ver que acontece com várias funções no organismo, né? Temperatura, pressão, glicemia, vários hormônios funcionam dessa maneira, né? Isso tudo para quê? Sempre para deixar o organismo ali redondinho, trabalhando naquela faixa de normalidade, tá? Agora, esse termo homeostase, ele surgiu onde? Ele surgiu através desse carinha aqui, ó. Tá? A imagem desse senhor aqui, ó, já dá para perceber que isso daqui é antigo pra caramba, né? Esse carinha aqui é chamado de Claude Bernard. A gente está falando de 1800 e alguma coisa, né? 1800 e alguma coisa. Então, ele foi o primeiro a falar sobre isso, né? Ele foi o primeiro a comentar que o organismo, tá? Ele busca estratégias, ele busca ferramentas para conseguir se adaptar às variações que vão acontecendo no ambiente, tá? O pessoal tá vendo os slides aí? Estão conseguindo ver? Sim, beleza. Dá para ver sim, estou passando. Isso, beleza. Tranquilo, perfeito. Aí, se por um acaso eu estiver passando o slide, por exemplo, estou falando desse carinha aqui, né? Aí tem diagrama embaixo dele. Se alguém não estiver conseguindo ver, faz esse esquema. Sai da sala e entra de novo, que às vezes acontece isso, tá? Ok, vou sair então. Beleza. Então, o que acontece? Ele começou a comentar sobre isso. O organismo, frente a diversas variações, né, que o meio externo sofre muita variação. Temperatura. Se você for parar para pensar, a temperatura do ambiente. De madrugada, por exemplo, está muito frio. Se você pegar lá no deserto do Saara, à noite faz temperaturas muito baixas. 0 graus, por exemplo. E aí, quando você pega, por exemplo, na hora do almoço, meio-dia, a temperatura no deserto do Saara está 40 graus. Então, percebam que em 12 horas a temperatura saiu de 0 graus e foi para 40. Teve uma variação de 40 graus. Mas a sua temperatura ela se mantém em 36.
Então, essas sacadas, os caras começaram a pensar nisso, né? Eu vou colocar lá para vocês, tá, Marcela? Vou colocar os slides lá para vocês. Então, à medida com que, né, o organismo, ele está no meio externo, né? A gente está aqui no meio externo. E todas essas variações vão acontecendo. Então, ó, olha aqui a fisiologia. Então, a fisiologia, ela é capaz de integrar, né? Olha lá, ela integra a ecologia, que são os ecossistemas, a biosfera, né? O nosso ambiente externo. Ela integra isso com o quê? Com o funcionamento lá dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, né? Até mesmo dos átomos das moléculas. E quando eu digo isso, átomos e moléculas, olha só que coisa impressionante, né? Aqui nós temos o quê? Nós temos um exemplo do que seria uma célula, né? Aqui amarelinho, aqui, ó, líquido intracelular, é tudo que está dentro da célula, tá? Então, essa área todinha amarela ali é o líquido intracelular. E aí nós temos a porção externa, que é o líquido extracelular. Então, percebam, tá? Percebam o seguinte, quem é que separa esse meio intracelular do meio extracelular? É essa borda laranja aqui, que é chamada de membrana. Membrana celular. Olha a turbina. Membrana celular. Então, ela isola, né? Ela isola o meio externo do meio interno. Por que ela faz isso? Porque percebam que esse meio interno aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, o sódio. Esse Na+ aqui, ó. Esse Na+. Aqui nós temos o sódio, né? Que é um cátion. Então, percebam que as concentrações de sódio no meio extracelular, mais ou menos ali próximo de 140, 142 miliequivalentes por litro. E quanto que está a concentração de sódio no meio intracelular? 10 miliequivalentes por litro. Ah, mas por que acontece isso? Vai ser tema da nossa próxima aula, tá? Vai ser tema da nossa próxima aula. Então, percebam que, olha, mesma coisa o potássio, só que agora o potássio inverte, né? O potássio, as concentrações dele no meio extracelular, 4 miliequivalentes por litro. No meio intracelular, 140 miliequivalentes por litro. Então, vocês já devem ter tido aula aí de biologia, né? Vocês acho que viram isso daqui em biologia. Isso daqui, pessoal, precisa se manter muito próximo dessa faixa de valor. As concentrações de sódio no meio extracelular e no meio intracelular, elas vão mudando muito pouquinho. Precisa manter essa faixa no meio extra e no meio intra. A mesma coisa o potássio, a mesma coisa o cálcio, a mesma coisa o magnésio, né? Então é por isso que esse meio interno todinho aqui, ele está em equilíbrio. E o que faz, né? Como é que o organismo ele trabalha para fazer com que esse meio interno ele fique nessa faixa de equilíbrio? É a fisiologia, a gente vai entender isso. A gente vai entender os diversos mecanismos que o organismo, os diversos mecanismos, né, que estão associados lá com o nosso organismo para buscar esse equilíbrio, tá? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque se o meio externo ou o meio interno começar a sofrer grandes variações desses íons, né, o que vai acontecer? A célula acaba morrendo. Ou, por exemplo, a célula ela começa a trabalhar de uma maneira desorganizada. Por exemplo, o indivíduo numa condição de hiponatremia, que é quando as concentrações de sódio estão muito baixas, ou numa condição de hipernatremia, quando as concentrações de sódio estão muito altas, essa pessoa, por exemplo, ele pode ter arritmias cardíacas, pode ter parada cardíaca, ele pode ter uma série de fatores que vão comprometer o funcionamento dos órgãos, né? Então, é por isso que essas concentrações, elas variam, mas variam, assim, muito pouco, né? Variam muito pouco. E isso graças a diversas ferramentas com que o corpo ele vai começar a atuar para fazer com que isso se mantenha relativamente estável, tá? Relativamente estável. Então, quando a gente vai falar de homeostase,
como é que esses mecanismos eles são controlados? Né? Temperatura corporal, como é que isso é controlado? Pressão arterial, como que isso é controlado? Glicemia, né? Enfim, eles são controlados, né? Aqui nós temos o que é chamado de diagrama de sistemas. Diagrama de sistemas. Então, nesse diagrama de sistemas, a gente consegue entender como é que funciona os mecanismos de controle homeostáticos, tá? Então, nós temos aqui uma entrada, que está aqui como input, tá bom? O que seria essa entrada, esse input? Seria um estímulo. Estímulo, tá, pessoal? Ah, que estímulo é esse? Temperatura está caindo. É um estímulo. Temperatura está aumentando. É um estímulo. Pressão está caindo. É um estímulo. Pressão está aumentando. É um estímulo, tá? Então, esses estímulos, eles começam a promover influências no nosso meio interno. Então, quando a temperatura, por exemplo, no ambiente, né, você foi lá para a serra e, obviamente, que a temperatura em regiões mais altas é muito mais baixa. Então, você foi para a serra, curtiu aquele friozinho, e aí o que vai acontecer? Você começa a bater queixo. Por quê? Porque a temperatura desse ambiente está muito baixa e começa a interferir seu meio interno. Então, esse meio interno, nós temos ali ó, os sistemas, componentes, propriedades e leis, que nós chamamos isso de centro de integração. Estou colocando aqui no chat para vocês, tá? Centro de integração. O que isso quer dizer? Isso significa isso aí, a entrada é o estímulo. Tá? A entrada é o estímulo. E percebam o seguinte, o nosso organismo, ele consegue perceber esse estímulo. Né? Por exemplo, você bota a mão num balde cheio de gelo. Na mesma hora você sente que está gelado aquilo, né? Isso daqui é uma entrada, isso é um estímulo. Do contrário, você ligou o chuveiro, e aí o que você faz? Né? O chuveiro elétrico, aí o que você faz? Você bota a mãozinha lá para ver se está numa temperatura agradável, porque se você entrar direto, você pode se queimar, não é isso? Então, nós temos um outro estímulo, tá? Seja de baixa temperatura ou seja de alta temperatura. E quem é que é responsável por identificar isso? São os nossos sensores, né? São os nossos sensores. Nós temos diversos tipos de sensores espalhados no nosso organismo inteiro. Então, esses caras, olha lá, sensores, eles vão fazer o quê? Os sensores, eles vão captar ou perceber os diferentes estímulos. É isso que eles fazem, tá? Então, eles ficam ali, ó, vigiando o que está acontecendo. Olha, tá frio. Aí ele manda informação, ó, tá frio. Olha, tá quente. Ele manda informação que tá quente, tá? Isso por quê? Porque o seu organismo precisa tomar providências para esses diferentes estímulos, tá? Então, esses sensores, eles estão sempre conectados com os centros de integração. Então, os sensores se conectam aos centros de integrações. O centro de integração é um carinha que é o seguinte, ele vai receber essa informação do sensor, ele é tipo assim, ele é o general, entendeu? O sensor é o cara que está lá na periferia, ó, a temperatura está caindo. Aí ele manda informação para o centro de integração. Ao centro de integração e, olha, recebi informação aqui que a temperatura está caindo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma providência para que essa temperatura não diminua. Aí o centro de integração saída, aquele output ali, ó. Tá lá, tá vendo? Saída, output.
Ele se conecta aos órgãos efetores. Então, o centro de integração ele vai lá e se conecta aos órgãos efetores. Quem são esses órgãos efetores? São os órgãos que vão responder a essa informação do centro de integração para quê? Para fazer com que esse estímulo inicial, né, vamos pegar lá, a temperatura está diminuindo. Aí o sensor informa o centro de integração. Aí o centro de integração, o que ele vai ter que fazer? Recrutar os órgãos efetores para fazer o quê? Para não deixar a temperatura cair. Os órgãos efetores começam a trabalhar no sentido de quê? Aumentar a produção de calor, aumentar a temperatura, tendo em mente que esse ambiente frio pode comprometer o nosso sistema orgânico. Então, foi por isso que eles criaram esse diagrama de sistemas aqui, né? A entrada são os sensores, né? Eles estão percebendo todos os estímulos e estão mandando para o centro de integração. Ao centro de integração, olha, isso não pode acontecer. Aí ele vai lá e recruta um órgão efetor para aqui, ó. Toma uma providência aí. A temperatura corporal não pode diminuir. Ou, toma uma providência aí. A pressão arterial não pode diminuir. Aí esse centro de integração, ele fica manipulando os órgãos para fazer com que os órgãos respondam de uma maneira tal para que essa variável ela se mantenha dentro da faixa de normalidade. Então, por isso que, se você for parar para perceber, a temperatura ela oscila, mas muito pouco. A pressão arterial ela oscila, mas muito pouco. A glicemia ela oscila, mas muito pouco. Então, a gente pode assumir que a homeostase ela estou escrevendo aqui, tá? Equilíbrio. Vocês estão escutando um diacho de uma furadeira aí? Tá muito alto. Não, furadeira não dá para ouvir, não. Ah, beleza, porque o vizinho, ele resolveu, né? Ah, ótimo. Maravilha. Ele resolveu furar a parede aqui agora. Beleza. Ele resolveu furar a parede. Essas coisas acontecem na pandemia, tá, pessoal? E aí não dá para pedir para ele parar. Mas, enfim. Homeostase é o equilíbrio dinâmico e integrado, equilíbrio dinâmico e integrado, equilíbrio dinâmico integrado dos sistemas orgânicos. Beleza? É isso que é homeostase. Equilíbrio dinâmico. Por que é equilíbrio dinâmico? Porque envolve um sensor, envolve um centro de integração, envolve órgãos efetores. Integrado. Eles trabalham juntos. É uma equipe, né? Eles estão ali trabalhando em equipe para quê? Para fazer com que os sistemas orgânicos fiquem dentro dessa faixa de normalidade. Então, o equilíbrio dinâmico e integrado dos sistemas orgânicos buscando sempre a faixa de normalidade. Essas oscilações, elas vão, né, sempre estar acontecendo dentro de uma faixa que a gente pode considerar normal. Por exemplo, quando você vai fazer exame de sangue, tá? Quando você vai fazer exame de sangue, aí você tem lá colesterol, triglicerídeo, né, glicemia. Aí você tem lá o valor que apareceu no seu exame e do lado, já perceberam isso? Do lado tem lá uma faixa, né? Por exemplo, colesterol. Tem essa faixa aqui. Abaixo disso está baixo, e acima disso está alto. Aí o seu colesterol está ali dentro daquela faixa de normalidade. Então você está olhando, na verdade, né? Você está olhando para o resultado do seu exame para constatar de fato que o seu colesterol ele está dentro do limite normal. Ele está dentro do parâmetro homeostático, né? Então, quando a gente observa a homeostase, a gente, na verdade, já está observando o quê? Cara, é a fisiologia total, né?
A homeostase é a fisiologia toda. Por quê? Porque o nosso organismo ele sempre faz isso, ele sempre tenta buscar essa faixa de normalidade. E aí a gente vai ver vou falar aqui uma coisa para vocês, né, do seguinte: às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender a fisiologia, por quê? Porque quando a gente vai ensinar a fisiologia, a gente sempre fragmenta o ensino da fisiologia, né? Por exemplo, sistema nervoso, neurofisiologia, a gente vai ver só a neurofisiologia. Fisiologia cardiovascular, né? Aí a gente vai ver o funcionamento lá do sistema cardiovascular. Fisiologia respiratória, né? A gente vai ver lá o funcionamento do sistema respiratório. Mas a gente nunca pode esquecer do seguinte: todos esses sistemas estão trabalhando juntos. Eles se integram, tá? Então é por isso que é interessante a gente ter isso em mente. A gente ensina a fisiologia de maneira fragmentada, mas a gente nunca pode esquecer dessa integração, tá? A gente nunca pode esquecer dessa integração. Todos os órgãos, eles trabalham juntos, tá? Trabalham juntos para quê? Para manter essas variáveis fisiológicas dentro da faixa de normalidade. Ou seja, sempre buscando a homeostase, sempre buscando esse equilíbrio, tá bom? Então, por isso que a gente não pode assumir que, por exemplo, a homeostase é o equilíbrio constante. Não, não é constante. Não é constante porque essas variáveis elas sofrem oscilações, mas elas sofrem oscilação dentro da faixa de normalidade, tá bom? Beleza. Então vamos entender, tá? Vamos entender como é que funciona isso na prática. Tudo bem? Como é que funciona isso na prática? Aqui a gente tem esse gráfico que é uma bagunça, tá? Uma bagunça, mas eu vou explicar isso para vocês. Esse gráfico, o que ele mostra? Ele mostra lá a resposta que nós temos, na verdade, vários mecanismos de resposta para controlar a pressão arterial. Então, sempre que você fica olhando lá a pressão arterial 120 por 80, 120 por 80, olha quantos mecanismos estão trabalhando para manter a pressão arterial 120 por 80, né? Então, são muitos mecanismos. A gente vai ver isso com detalhes na aula de fisiologia cardiovascular. Fisiologia cardiovascular que eu dou um foco bem interessante para essa questão da regulação da pressão arterial. Mas o que vai acontecer? Esses mecanismos, o que eles representam? Eles representam, por exemplo, os sensores, tá? Olha aqui, ó, baroreceptores, ele é um sensor. Quimiorreceptores, tá? Em azulzinho aqui, ó, ele é outro sensor. Os capilares, né? Lá em cima, resposta isquêmica do sistema nervoso central, do SNC, são vários tipos de sensores diferentes e mecanismos que vão ajudar na regulação da pressão, tá? Então, vamos olhar aqui como é que isso funciona. Olha lá. Nós temos sensores, lembra lá do diagrama de sistemas? Nós temos sensores que vão perceber. A pressão está caindo, a pressão está aumentando. Aí esses sensores, opa, pressão está caindo, pressão está aumentando. Manda informação para onde? Sistema nervoso central. Então, nesse sentido, a gente observa o sistema nervoso central atuando como um quê? Lembra lá do diagrama de sistema? Nós temos os sensores que vão mandar informação para quem? Quem é que recebe as informações desses sensores? Boa, Vitor. Centro de integração, né? Então, já estou dando a pista para vocês, olha. Os nossos centros de integrações, isso aí, boa, Camila. Os nossos centros de integrações, eles estão localizados em regiões diferentes do nosso sistema nervoso central, tá? Nós temos uma região que é responsável pela integração e resposta, tá? Mecanismo de resposta da temperatura, mecanismo de resposta da pressão, por exemplo, mecanismo de resposta da fome, saciedade e fome, né? Porque que, por exemplo, quando a gente começa a se alimentar, daqui a pouco a gente perde, né? A gente já se sacia rapidinho, porque o sistema nervoso central, ele já começa a processar essa informação. Da mesma forma com que você, quando fica muito tempo sem se alimentar, o que acontece com você? Você sente fome.
Então, nós temos a homeostase energética, né? Homeostase energética. Então, fome, saciedade, temperatura, pressão, nós temos várias regiões lá do nosso sistema nervoso central que são responsáveis por promover esse mecanismo de resposta, esse mecanismo de controle. Eles recebem a informação dos sensores e aí, à medida com que eles integram essa informação, isso é muito bem organizado, né? Por exemplo, quando a temperatura do ambiente está reduzindo, os sensores mandam informação para um local específico do centro de integração. Quando a temperatura está aumentando, por exemplo, verão, esses sensores, eles mandam informação para outra região do nosso sistema nervoso central. Então nós temos regiões que estão relacionadas com a percepção do estímulo de calor e nós temos regiões que estão relacionadas com a percepção do estímulo de frio, por exemplo. Nós temos regiões que estão relacionadas com a percepção da fome, da saciedade e daí por diante. Exatamente. Exatamente, Vitor. O sistema nervoso central, mas aí o que vai acontecer? Existem várias regiões do sistema nervoso central, tá? Que vão mediar uma resposta de integração específica, tá? Tudo bem? Isso é importante a gente entender. Então, olha lá, sistema nervoso central, agora o que ele está fazendo? Ele está promovendo um controle sobre quem? Ele está promovendo um controle sobre os efetores, tá? E aí os efetores, o que eles vão fazer? Vários efetores, né? Vários órgãos vão começar a responder de maneira com que a pressão arterial ela seja regulada, tá? Então, por isso que a pressão arterial ela consegue se manter dentro de uma faixa de normalidade em poucos segundos. Né? Você toma um susto, a tua pressão aumenta, mas daqui a pouco você já vai ver ela diminuindo. Em poucos segundos você já vê ela diminuindo, tá? Isso acontece de maneira muito rápida. É muito rápida que isso acontece. Então, vamos lá. Vamos entender agora, organicamente, como isso acontece. Tá? Deixa eu voltar aqui, só para chamar a atenção de vocês para uma estrutura específica. Tá? Olha só, nessas linhas todas aqui, ó, observa essa linha preta. Essa linha preta é chamada de baroreceptor. Lá em fisiologia cardiovascular, a gente vai entender como é que esses baroreceptores eles operam, tá? Mas vamos olhar para esses baroreceptores. Beleza. O que vai acontecer? Esses baroreceptores, eles estão localizados, né, particularmente, em dois grandes vasos, que assim a gente pode assumir, né? Vocês tiveram lá anatomia sistêmica, e aí vocês vão, talvez, quer dizer, com certeza, vocês vão se recordar da arco aórtico, né? Lembra lá do arco aórtico? Que é aquela grande artéria que promove a saída do sangue do ventrículo esquerdo, né? Do coração, do lado esquerdo do coração. E aí o que vai acontecer? A partir da aorta, esse sangue é distribuído todinho para o nosso corpo. Vamos parar para pensar agora, o sangue sendo distribuído para o sistema nervoso central, né? Então, ele vai ser distribuído através das carótidas. Lembra lá, carótida interna, carótida externa, né? Esses baroreceptores, eles se localizam no arco aórtico e na bifurcação das carótidas, né? Carótida interna e carótida externa. Então, nós temos a carótida comum, que vai subindo, e aí, quando chega aqui, ó, perto do ângulo da mandíbula, essa carótida interna se bifurca. Aí forma carótida interna e carótida externa. Bem nessa bifurcação aqui, ó, nós temos esses baroreceptores. Então, o que vai acontecer? Esses baroreceptores, eles são sensores. Eles são sensores. Então, por exemplo, quando o seu coração ele começa a bombear mais sangue para a periferia, o que acontece? A pressão começa a aumentar. Então, é por isso que eles estão estrategicamente localizados ali no arco aórtico e na bifurcação da carótida. Porque quando o seu coração começa a bombear mais sangue para a periferia, a pressão aumenta. Aí, esses sensores, o que eles fazem? Opa, vamos mandar informação lá para o sistema nervoso central,
tá? Que aí nós temos regiões específicas aqui, tá? Que vão funcionar como centro de integração. Tudo bem? Vão funcionar como centro de integração. E aí, o que essas regiões elas vão fazer? Olha, a gente tem duas opções, tá? A gente tem duas opções para controlar a pressão. Então, se a pressão está aumentando, o que o organismo ele vai ter que fazer para poder promover um controle da pressão? É uma pergunta. Pressão está aumentando. Esse centro de integração, qual a resposta que ele vai ter que promover para essa temperatura ela ser regulada? E aí? Vamos lá, vamos chutar. Chuta aí. Ó. Pressão está aumentando. Vamos lá, pressão está aumentando. O que acontece? Se o coração bombear mais sangue, a pressão aumenta mais, não aumenta mais? Então, a pressão está aumentando. Se o coração começa a bombear mais sangue, a pressão aumenta mais. Então, na verdade, o organismo ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que promover um mecanismo de resposta para a pressão diminuir. Isso aí. Então, vamos lá. Pegando a ideia do João Gabriel, bombeamento de sangue. Se a pressão está aumentando, como é que o organismo vai trabalhar para a pressão diminuir? Para trazer ela para a faixa de normalidade? É o contrário que você falou, João Gabriel. O que o coração vai ter que fazer? Exatamente. Ele vai ter que começar a atuar de maneira... Exatamente, tá vendo? Vocês já estão entendendo como é que isso vai acontecer. Então, o coração vai precisar desacelerar. Vai diminuir os batimentos. Olha lá, Viviane, Lohane, Camila, reduz os batimentos. Ou seja, o coração ele passa a bombear menos sangue agora. Por quê? Para trazer a pressão de volta para a faixa de normalidade. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de sistema nervoso autonômico? Já ouviram falar do sistema nervoso autonômico? Ele é dividido em dois outros subsistemas, que está até escrito aqui no slide. Quem são esses dois outros subsistemas? Parasimpático, isso aí, ó, simpático e parasimpático, perfeito, perfeito, mandaram bem, estão mandando bem. Então, o que vai acontecer? Esse carinha aí, né, o nosso sistema nervoso central, exatamente, o sistema nervoso central, ele começa a atuar no sistema nervoso simpático e parasimpático para quê? Para regular a pressão arterial. Então, por exemplo, o simpático é aquele cara que libera adrenalina e noradrenalina, ou seja, vai acelerar os batimentos. E aí, como o Vitor colocou aqui, muito bem colocado, o parasimpático, o que ele faz? Ele libera acetilcolina e a acetilcolina faz o quê? Reduz os batimentos. Então, se a pressão está aumentando, quem é que vai ter que aumentar? Simpático ou parasimpático? Se a minha pressão está aumentando, o centro de integração, ele vai fazer o quê? Aí, tá vendo? É isso aí. O meu centro de integração, ele começa a aumentar a atividade do sistema parasimpático e começa a inibir o sistema simpático. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter redução dos batimentos, nós vamos ter vasodilatação na periferia e, como resposta final, redução da pressão arterial. Então, quem são os órgãos efetores? Coração, vasos sanguíneos, porque são esses, né, são esses sítios, são esses órgãos que vão começar a receber influências lá do parasimpático e do simpático. Para quê?
para, como resultado final, promover a redução da pressão. Só que percebam o seguinte, essa pressão, ela vai reduzindo. Vai chegar uma hora que a pressão vai cair tanto que a pessoa vai desmaiar. Não é isso que acontece com as meninas aí? Aí o que vai acontecer? Se a sua pressão começar a cair, tá caindo. E aí? Responde aí, rapidinho, ajuda. Esses sensores mandam a resposta lá para o sistema nervoso central. E aí agora o que vai acontecer? O sistema nervoso central vai ter que fazer o quê? Tchan, 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 tchan. A pressão está caindo. Exatamente. Muito bom, Vitor. Muito bom. Então, se a pressão está caindo, esse sensor comunica o sistema nervoso central. O sistema nervoso central agora manda informação para o simpático aumentar e automaticamente o parasimpático vai reduzir. E aí o que vai acontecer? O coração vai bombear mais sangue, a frequência cardíaca vai acelerar, tá? A frequência cardíaca vai acelerar, a gente vai ter vasoconstrição na periferia e a pressão começa a aumentar. Então perceba, ó, o simpático e parasimpático eles ficam ali, ó, se contrabalanceando o tempo inteiro. Então percebam o seguinte, que o estímulo inicial, por exemplo, o estímulo inicial, aumento da pressão. O organismo, ele busca um mecanismo de controle fazendo o quê? Reduzindo a pressão, né? Do contrário, quando a pressão está caindo, o organismo responde fazendo o quê? Aumentando a pressão. Sabe qual é o nome disso? O famoso feedback negativo ou retroalimentação negativa. Talvez vocês já devam ter ouvido falar um pouquinho sobre isso, né? Feedback negativo, retroalimentação negativa. Ah, negativo por quê? Porque está diminuindo? Não, não é isso. A retroalimentação negativa, feedback negativo, é sempre uma resposta contrária ao estímulo inicial. Conseguiram perceber isso? Se a pressão está aumentando, como é que o organismo vai controlar ela? Reduzindo. Se a pressão está diminuindo, como é que o organismo vai controlar ela? Aumentando. Então percebam que a homeostase, ela sempre trabalha de uma maneira em que aconteça esse feedback negativo, essa retroalimentação negativa. Tá bom? Então, quando a gente fala de feedback negativo, retroalimentação negativa, isso não quer dizer que a variável fisiológica ela sempre vai diminuir. Não. Isso significa, beleza? O feedback negativo, a retroalimentação negativa, é sempre uma resposta oposta ao estímulo inicial. Então, por exemplo, pressão está aumentando. Como é que é a resposta oposta? Ela tem que cair. Pressão está diminuindo. Como é que é a resposta oposta? Ela tem que aumentar. Esses dois exemplos são exemplos de feedback negativo. É chamado de feedback negativo porque o organismo ele promove uma resposta contrária do estímulo inicial. Temperatura. Se a temperatura do ambiente está aumentando, o que o organismo faz? Aumenta a produção de calor. Se a temperatura do ambiente estiver muito alta, o que o organismo faz? Começa a promover a perda de calor. É por isso que a gente começa a suar, começa a transpirar e etc. Então, o
feedback negativo é isso aí, ó. Pensa no seguinte, feedback negativo é sempre a resposta contrária, tá? Então, se o estímulo inicial é aumento de temperatura, aumento de pressão, o organismo vai começar a trabalhar para quê? Para reduzir a temperatura e reduzir a pressão. Ou seja, ele respondeu de maneira contrária ao estímulo, tá? Olha só, quando vocês param para pensar nisso, feedback negativo, retroalimentação negativa, vocês conseguem entender a fisiologia. Aí vocês vão conseguir entender como é que a pressão é regulada. Vocês vão conseguir entender como é que a glicemia é regulada. Vocês vão conseguir entender como a temperatura é regulada. Se vocês ficarem com esse conceito de homeostase, feedback na cabeça de vocês, vocês sempre vão conseguir achar uma solução rápida para o diagnóstico. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Meu filho nasceu agora dia 25 de junho, né? E aí, quando a gente estava lá no parto, etc., né? O que acontece? A minha esposa, ela precisou tomar anestesia, né? Então, quando ela tomou anestesia, e aí o problema é esse, o fisiologista, ele fica de olho no parâmetro fisiológico. Eu fiquei olhando lá para o monitor, né? Aquele monitorzinho lá, que você tem pressão, você tem o ritmo cardíaco da pessoa, frequência cardíaca e tal. E aí, o que aconteceu? Cerca de 5 minutos, mais ou menos, 10 minutos que ela tomou anestesia, a frequência cardíaca dela estava mais ou menos ali na faixa de uns 80 e poucos batimentos e tal. Tranquilo, normal. Daqui a pouco, quando eu olho para o monitor, a frequência cardíaca dela estava 100 e poucos batimentos. 120 batimentos, por exemplo. Aí eu já perguntei para ela, você está se sentindo mal? Ela me respondeu, estou me sentindo mal. Por quê? A anestesia promoveu uma queda na pressão dela. Sacaram? A anestesia promoveu uma queda na pressão dela. O que o organismo, olha para cá, o que o sistema nervoso autonômico fez? Começou a estimular o simpático para aumentar a frequência e aumentar a pressão, não deixar a pressão dela cair. Entenderam isso? Aí, quer dizer, a anestesista me olhou, porque eu não parava de olhar para o monitor. Ela, para de olhar para esse monitor, para de olhar para esse monitor. Aí, quando ela olhou e viu que a frequência estava alta, aí ela foi e perguntou, poxa, você está se sentindo bem? Aí minha esposa, não estou me sentindo bem. Ela foi e entrou com outro medicamento para regular a pressão dela. Ou seja, tudo à base do feedback. Tudo à base ali da retroalimentação do feedback. Entenderam? Então, sempre tenham isso em mente. Se vocês estão vendo, por exemplo, que tem uma variável ali que ela não está dentro do normal, por que a frequência dela aumentou tanto? Porque a pressão estava diminuindo. Né? Ou do contrário, se a sua pressão aumentar muito, você vai ver que a sua frequência cardíaca começa a diminuir. Né? O número de batimentos vai começar a diminuir. Para quê? Para tentar controlar a pressão. Tá? Quer ver uma outra parada aqui que eu gosto de falar com o pessoal? Isso acontece muito com as meninas, né? As meninas, normalmente, elas têm pressão mais baixa, não é isso? Isso aí. Quando a pessoa desmaia, é que o mecanismo de feedback ele não foi rápido o suficiente para controlar aquela resposta. É exatamente esse exemplo que eu vou dar agora, Vitor. Por exemplo, das meninas. Vamos imaginar as meninas, né, tranquilonas, deitadas lá, assistindo Netflix. Né? Deixa eu só responder uma mensagem aqui. Só um instantinho, pessoal. Coisa rápida, que tem um aluno aqui. Deixa eu ver se ele está na nossa turma. Acho que ele está um pouquinho perdido. É isso aí. Beleza.
Então, o que acontece? Imagina as meninas lá assistindo Netflix, deitada, tranquilona lá e tal, como isso aqui. Aí, daqui a pouco, deu aquela vontade de ir no banheiro. Aí você levanta rápido. O que acontece com as meninas aí quando elas levantam rápido? Não dá aquela... Ih, caramba, rodou tudo. Não dá aquele teto preto? Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Responde aí. Tá vendo? Ó, um monte aqui se manifestando, ó. É isso aí. Bacana. Por que aconteceu isso? Porque quando você está deitado, isso aí, quando acorda, por quê? Pô, você ficou ali horas deitado. O fluxo sanguíneo cerebral é alto. O fluxo sanguíneo cerebral é muito alto. Quando você levanta, a gravidade desloca o sangue, né, da região cerebral lá para baixo, lá para o pé, por exemplo. E aí o seu sistema nervoso simpático, ele tem que ser rápido o suficiente. O seu sistema nervoso simpático, ele tem que ser rápido o suficiente para quê? Para bombear mais sangue rapidinho e não deixar você desmaiar. Então é por isso que você fica ali, opa, vou desmaiar. Nesse momento o simpático está aumentando. Se você ficar com frequencímetro, aqueles monitores, você vai ver que quando você fica deitado, a sua frequência é mais baixa. Quando você levanta, a sua frequência aumenta. Por quê? Porque o sangue foi todo deslocado para baixo, para as regiões inferiores, e aí o que vai acontecer? O sistema simpático começa a bombear mais sangue, começa a bombear sangue mais rápido, para fazer com que a pressão volte ao normal. Se a pressão não voltar normal, não voltar, né, rapidamente, aí acontece o quê? Puf, você desmaia. É isso que acontece. Então, por exemplo, isso é um exemplo de feedback. Ah, fiquei tonta, mas não desmaiei. Ótimo, significa que o sistema nervoso simpático, ele conseguiu controlar rapidamente a pressão. Né? Foi um mecanismo bem eficiente. Né? Ele conseguiu promover um mecanismo bem eficiente no mecanismo de controle. Olha aqui, ó. Vamos observar um exemplo aqui na prática, como é que isso acontece, tá? Como é que isso acontece? Aqui a gente está olhando, por exemplo, para a pressão arterial. Deixa a turbina passar. Então aqui a gente está percebendo, né, a pressão arterial, o controle da pressão arterial a partir desse medicamento aqui, ó, que é o dinitrofenol. Então o que vai acontecer? Esse dinitrofenol, tá, como a gente pode perceber, ele é um vasodilatador. Tá? Ele é um vasodilatador. Então, quando você toma esse medicamento, o que vai acontecer? Os vasos dilatam e a pressão dentro do vaso começa a cair. Então, ele é um medicamento que reduz a sua pressão. Só que vamos olhar o seguinte, a curva em vermelho, olha lá, com o controle da pressão. O que isso significa? Que o sistema nervoso autonômico, o que ele conseguiu fazer? Você tomou o medicamento, promoveu vasodilatação, a pressão começou a cair. Olha o que vai acontecer. Olha aqui, débito cardíaco. Débito cardíaco a gente vai ver em fisiologia cardiovascular que é a quantidade de sangue bombeada por minuto. Quantidade de sangue bombeada por minuto. Então, repara o seguinte, ó. Ah, Silvio, mas em vermelho, quando eu olho para a pressão arterial não reduziu. Por que a pressão arterial não reduziu? Porque o débito cardíaco aumentou. Olha lá o débito cardíaco aumentando. Então, esse medicamento promoveu vasodilatação e a pressão ia cair. Mas ela não caiu. Não caiu por quê? Porque o simpático entrou em ação, o sistema nervoso simpático entrou em ação, começou a bombear mais sangue para a periferia. Para quê? Para manter a pressão. Olha lá a pressão. Ela se manteve. É o que aconteceu lá naquele exemplo que eu dei da minha esposa. Lembra? O coração começou a bombear sangue mais rápido, ele começou a acelerar os batimentos para manter a pressão. Conseguiram entender isso? Conseguiram entender isso?
Exatamente. Se o vaso sanguíneo ele dilatar demais, a pressão começa a cair. Só que aí o que vai acontecer? O sistema nervoso simpático ele entra muito rápido em ação. Ele entra muito rápido em ação para quê? Para não deixar a pressão diminuir. Beleza? Olha lá agora a curvinha tracejada em azul. Pô, cara, fisiologia, vou colocar uma parada aqui para vocês, ó. Fisiologia é igual fisiologia lógica da vida. Eu gosto de falar isso, pessoal. Fisiologia lógica da vida. Você consegue explicar tudo através da fisiologia, tá? Quando você estuda fisiologia e você saca a fisiologia, cara, tu consegue explicar qualquer parada que esteja acontecendo com a pessoa. Qualquer coisa. E essa pessoa tá sentindo isso. E é por causa disso, disso e disso. A fisiologia já começa a vir na tua cabeça. Você começa a explicar tudo, tá? Fisiologia é braba, cara. Fisiologia é muito braba. Agora vamos dizer o seguinte. Se eu tomo esse medicamento de nitrofenol, mas, olha só que parada louca. Vamos dizer que você tomou o de nitrofenol e você tomou, junto com ele, um bloqueador do sistema simpático. Tipo um beta-bloqueador. O que os hipertensos tomam, né? Os hipertensos lá para controlar a pressão não tomam um beta-bloqueador? Beleza. Aí o cara tomou o beta-bloqueador dele lá. O que o beta-bloqueador faz? O beta-bloqueador, ele bloqueia exatamente, Marcela, exatamente. Exatamente. O beta-bloqueador, ele bloqueia o simpático. Ele bloqueia o simpático para quê? Para não deixar a pressão aumentar. Eu vou mostrar isso para vocês com detalhes como é que isso acontece, tá? Então, camarada, o hipertenso lá, quando ele toma o beta-bloqueador, a pressão dele fica regulada. Por quê? Porque o simpático está sendo regulado pelo medicamento. Então, a pressão dele não vai aumentar. Mas aí, o que vai acontecer? Ele tomou o de nitrofenol. Ele tomou o medicamento que é vasodilatador. Só que o que vai acontecer? Por mais que o simpático dele aumente, por mais que o organismo dele aumente a produção de adrenalina e noradrenalina, a adrenalina e a noradrenalina não vai conseguir ter ação. Por quê? Porque o medicamento está bloqueando. Aí vai acontecer isso aqui em azul, ó. Observa que o débito cardíaco não consegue aumentar. Por quê? Porque o beta-bloqueador não deixa aumentar o número de batimentos. Não deixa bombear mais sangue. E aí o que vai acontecer com a pressão? Vai cair. Tá? Exatamente, a pressão vai cair. É o que acontece. A pessoa toma o beta-bloqueador e aí toma esse vasodilatador, já era. A pressão cai, a pessoa desmaia, né? E você tem que, né, botar a pessoa deitadinha, com a perna para o alto, para fazer com que o fluxo sanguíneo cerebral aumente, aí ela volte à consciência novamente, né? Fala aí, Vitor. Professor, uma dúvida sobre o hipertenso. O que acontece no organismo dele que ele tem essa pressão muito elevada? É alguma falha? Sinaliza demais o simpático? É como? Isso aí. Lembra lá do centro de integração? Né? Pensa sempre naquele diagrama de sistema. Sensor, centro de integração e órgão efetor. O centro de integração ele começa a ser desregulado. É isso que vai acontecer. O centro de integração ele começa a ser desregulado. E aí o que vai acontecer? Ele não consegue captar as informações de maneira tão satisfatória da periferia e não consegue exercer um mecanismo de controle dos efetores de maneira tão eficiente. Aí a pressão ela fica mais alta. Aí é por isso que tem que entrar com medicamento ou outra intervenção para controlar a pressão. Entendeu? Entendi, obrigado. Imagina. Em fisiologia cardiovascular, eu vou mostrar para vocês certinho. Tá?
Tá? Eu vou mostrar isso bem detalhado para vocês como é que acontece. Olha aqui, ó, outro exemplo que nós temos. Tá? Olha aqui outro exemplo que nós temos. Olha aqui, ó, para o lado esquerdo, né? Eficiência do bombeamento cardíaco. Litros por minuto é o débito cardíaco. É quanto de sangue que seu coração está bombeando por minuto, tá? Então, percebam aqui, ó, horas. Aqui embaixo nós temos horas, tá? Então, o que que isso significa? Observa ali, ó, da hora 0 até um pouquinho antes da hora 1. Um pouquinho antes da hora 1. O débito cardíaco está lá em cima, né? Aquela linha vermelha lá em cima. 5 litros por minuto. Né? 5 litros por minuto. Esse é o débito cardíaco normal. O débito cardíaco, ele precisa se manter nessa faixa, 5 litros por minuto. Significa que o coração está bombeando sangue suficiente para os órgãos, tá? Só que vamos perceber o seguinte. Primeira situação, sangramento de 1 litro. Tá? Sangramento de 1 litro. A pessoa está perdendo sangue. Então, o que vai acontecer? Se o volume sanguíneo dela estiver diminuindo, o coração passa a bombear menos sangue para a periferia. Então, observem que o débito cardíaco, ele sai de 5 litros por minuto e cai lá para próximo de 3, que é aquela primeira setinha ali, ó, sangramento de 1 litro. Estão percebendo? Então, o débito cardíaco de 5 caiu para 3 litros por minuto. Aí, o que vai acontecer? Se o débito cardíaco começa a diminuir, a pressão também começa a diminuir. O que o organismo tem que fazer? Aumentar a atividade do sistema nervoso simpático. Aí o sistema nervoso simpático começa a atuar, começa a bombear mais sangue, e também os vasos começam a promover vasoconstrição. Olha o que acontece com a linha azulzinha tracejada. A linha azulzinha tracejada, ela começa a aumentar. O que seria isso? O retorno do débito cardíaco de volta para o normal. Olha lá, retorno ao normal. Ele conseguiu retornar para 5 litros por minuto de novo. Né? Beleza. Então, reparem, isso é uma resposta de feedback negativo. Por quê? Qual foi o estímulo inicial? O estímulo inicial foi esse sangramento de 1 litro que promoveu a redução do débito cardíaco. Aí o sistema nervoso simpático entrou em ação para quê? Para aumentar o bombeamento cardíaco e aumentar o débito cardíaco. Então, o estímulo inicial foi redução do débito cardíaco, o estímulo final foi aumento do débito cardíaco. Contrário. Perceberam isso? Contrário. Entenderam isso, pessoal? Beleza? Dá um alô aí, um joinha, alguma coisa nesse sentido. Beleza, muito bom. Perfeito, muito bom. Agora vamos imaginar uma segunda situação. Uma situação mais grave. Tá? Vamos imaginar que a pessoa ela entrou em uma hemorragia. Então, ao invés da pessoa, né? Ao invés da pessoa ela perder 1 litro de sangue, ela vai perder mais agora. Ela vai perder 2 litros de sangue, tá bom? E ela vai ter um sangramento excessivo. Então, olha o que vai acontecer. O débito cardíaco, de 5 litros por minuto, ele vai cair, ó, sangramento de 2 litros, ele cai para 2 litros por minuto. Estão percebendo isso? Aí, olha só que situação drástica. Ah, mas aqui o débito cardíaco ele não está conseguindo recuperar. E a curvinha vermelha está reduzindo e está levando a pessoa à morte. Por que isso acontece? Porque para pensar no seguinte, a pessoa teve um sangramento muito elevado. Tá? Perdeu 2 litros ao invés de 1. Então, o que vai acontecer? Se o volume sanguíneo dela reduziu demais, ela não vai ter sangue nem suficiente para promover a perfusão do próprio coração. O coração vai estar recebendo pouco sangue. Aí o que acontece? Se o coração aumentar o número de batimentos, ele entra em isquemia, arritmia e vai entrar em fibrilação. Então o que o coração começa a fazer? Caramba, eu estou recebendo muito pouco sangue.
O que ele faz? Ele começa a reduzir o número de batimentos para tentar não entrar em isquemia. Isquemia é o desequilíbrio que a gente tem. Exatamente, a atividade dele começa a reduzir. Pô, se o volume sanguíneo está reduzindo e o coração ele começa a reduzir a atividade dele, o que vai acontecer com o débito cardíaco? Ao contrário, aí ele passa a bombear menos sangue ainda. Porque o número de batimentos começa a reduzir. Ele começa a poupar energia, porque o sangramento foi muito alto. Ele começa a poupar energia, reduzindo o número de batimentos. E aí o que vai acontecer? Olha a curvinha vermelha. A curvinha vermelha começa a cair, porque o número de batimentos está reduzindo, o bombeamento do coração está reduzindo. E aí o que acontece com a pessoa? Ela morre. Isso daqui é chamado de feedback positivo. Chamado de feedback positivo. Como assim? Qual foi o estímulo inicial? O estímulo inicial foi redução do débito cardíaco. Qual foi o estímulo final? Redução ainda maior do débito cardíaco. O estímulo final foi igual ao estímulo inicial. Por isso que é feedback positivo. Ah, Silvio, então feedback positivo, ele é sempre ruim? Em 99% dos casos, sim. O feedback positivo, ele sempre vai trazer condições drásticas para o nosso organismo, tá? Exatamente, exatamente. Porque a pessoa, ela teve um sangramento muito alto. Então, o coração ele passa a receber menos oxigênio, menos sangue, menos oxigênio. Então, ele começa a se poupar, ele começa a reduzir os batimentos. Só que o que vai acontecer? O débito cardíaco já estava baixo. Se ele começar a reduzir os batimentos, o débito cardíaco reduz ainda mais. Aí já era, a pessoa não consegue se recuperar e aí vem a morte. Quer ver outro exemplo? Olha aqui, ó. Quando a gente entrar nessa aula aqui de fisiologia neuroendócrina, a gente vai entender, né, que nós temos um centro de integração ó, lá em cima, que eu já estou dando a pista para vocês, é o hipotálamo. O hipotálamo ele tem controle sobre a hipófise, e a hipófise ela secreta fatores que estimulam as glândulas da periferia a produzirem vários hormônios, tá? Beleza, perfeito. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para quê? Para esse eixo aqui, que a gente chama de eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. É como a nossa glândula tireoide, ela atua para produzir os hormônios tireoidianos, tá? Então, repara que lá no hipotálamo nós temos um fator que é liberado, tá lá em cima lá, TRH. A gente vai estudar isso com calma, tá? TRH, ele é liberado lá do hipotálamo. Esse TRH, quando chega aqui na hipófise, que está escrito ali, ó, adenohipófise, ele libera o TSH. E aí o TSH, lá na tireoide, ele aumenta a secreção do T3 e do T4, que são os hormônios tireoidianos. Aí o nível de T3 e T4 aumenta. Ah, vai aumentar até levar a pessoa a hipertireoidismo? Não. Olha a setinha tracejada aqui, ó. Retroalimentação, tá subindo ela. Retroalimentação negativa. Porque o T3 e o T4, o que eles fazem? Eles vão lá na hipófise e vão lá no hipotálamo e começam a diminuir a secreção do TRH e do TSH. Entenderam? Então, o T3 e T4 promovem um feedback negativo para quê? Para não deixar os níveis de T3 e T4 aumentar muito. Ah, mas se o TRH e o TSH diminuírem, vai diminuir o nível de T3 e T4 depois. Mas se o nível de T3 e T4 começa a diminuir, eles não conseguem mais exercer um feedback negativo. Então, eles voltam, né? Se eles não estão conseguindo mais fazer o feedback negativo, o nível de TRH, TSH voltam a aumentar para aumentar o T3 e T4. Então, isso fica ó, o dia inteiro assim, ó. O dia inteiro. Aumenta T3 e T4, diminui T3 e T4. Aumenta T3 e T4, diminui T3 e T4. Sempre dentro da faixa de normalidade.
sempre dentro da faixa de normalidade. Então, o organismo ele fica fazendo esse feedback o tempo todo. Aumenta T3, T4, diminui T3, T4. Aumenta T3, T4, diminui T3, T4. Ah, então quando a pessoa ela tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, significa então que ocorreu uma falha nesse mecanismo de feedback? Correto. Olha aqui, ó, no hipertireoidismo, que aqui à esquerda, né? Os hormônios tireoidianos, a produção deles acontece através de imunoglobulinas, né? Que a gente pode ver aqui, ó, nessa elipse, né? Essa elipse amarelinha aqui, ó. Imunoglobulinas estimuladoras da tireoide. Elas vão lá na glândula tireoide e começam a acelerar a produção de T3 e T4, tá? Então, o que que acontece? Se essas imunoglobulinas elas estiverem desreguladas, ou seja, elas estiverem muito ativadas, vai aumentar muito a produção de T3 e T4. Aí, o que que vai acontecer? Esse T3 e T4 vai lá na hipófise e no hipotálamo, começa a diminuir a produção de TSH e TRH. Mas, mesmo assim, eles não conseguem controlar, porque as imunoglobulinas estão aceleradas demais. Então, é por isso que, por exemplo, no hipertireoidismo, eu vou voltar a falar isso com vocês em fisiologia neuroendócrina, só estou chamando a atenção para a gente ver como é que funciona o controle homeostático. Aí o que que vai acontecer? No hipertireoidismo, a gente observa isso. Por exemplo, você pega o exame de sangue da pessoa, você vai ver que o nível de T3 e T4 vai estar alto e o nível do TSH e do TRH vai estar baixo. Aí você vai olhar, cara, esse cara está com hipertireoidismo lá. TRH e TSH estão baixos demais e o T3 e T4 está muito alto. Isso é um diagnóstico do hipertireoidismo. E no hipotireoidismo, Silvio, como é que acontece? O hipotireoidismo, ele está associado com a deficiência, normalmente ele está associado com a deficiência do iodo na dieta. Porque como a gente vai ver, o iodo é que é um mecanismo, é um substrato para a produção do T3 e T4. O iodo ele está muito no sal de cozinha e etc, né? Pessoas que vivem no nível do mar e tudo mais. Ah, então quanto mais sal eu comer, melhor. Não, não é assim. Porque você vai arrumar a ideia de ficar hipertenso, tá? Então, esse consumo, ele tem que ser equilibrado também. Então, quando a pessoa ela tem deficiência do iodo na dieta, automaticamente o que que vai acontecer? Nós teremos uma menor produção de T3 e T4. Então, o nível de T3 e T4 vai ficar baixo. Beleza? Aí, o que que vai acontecer? Os nossos, né, precursores lá do hipotálamo e da hipófise, ó, TRH e TSH, eles vão começar a aumentar. Tá? Cara, vamos aumentar para ver se começa a produzir mais T3 e T4. Só que isso não acontece. Por que que não acontece? Por causa da deficiência do iodo. Então, por mais que você tenha mais TRH, mais TSH, eles não conseguem fazer com que a tireoide libere mais T3 e T4. Aí o que que vai acontecer? Vai ser o contrário. No hipotireoidismo, você vai ter redução do T3 e T4 e aumento de TSH e TRH. Aí quando você bate o olho no exame da pessoa, tu hipotireoidismo. T3 e T4 baixo e TRH e TSH alto, tentando compensar isso, mas não está conseguindo. Aí entra a terapia farmacológica, né? Aí os endocrinologistas entram aqui e começam a tentar regular esse eixo de volta. Ou para diminuir o T3 e T4 no hipertireoidismo, ou para aumentar o T3 e T4 no caso do hipotireoidismo, tá bom? Então, o que vai acontecer, pessoal? É por isso que, quando a gente fala de homeostase, vamos olhar lá em cima, né? Organismo em homeostase, em verdezinho lá. É deficiência de iodo. Tá, Camila? É deficiência de iodo. Tudo bem? Então, olha só. O organismo em homeostase. O que vai acontecer?
nós temos ali, ó, external change, que são mudanças externas. Pode ser. Pode ser má absorção, pode ser má ingestão, pode ser má absorção. Quando é má absorção, a pessoa tem que fazer uma terapia, né, para tentar elevar o nível de iodo, para tentar compensar essa queda de T3 e T4. Então, o que vai acontecer? O organismo, quando ele vai sofrendo mudanças, né, que está essa elipse em vermelho aí, né, mudanças externas e mau funcionamento interno. O que vai acontecer? Isso vai perturbar a nossa homeostase, né? Vai resultar em mudanças na nossa homeostase. E aí, o que acontece? O que eu estou querendo chamar para vocês? Atenção, que os sensores, eles vão identificar isso. Olha, está acontecendo mudança. Está acontecendo alguma alteração aqui, tá? E o centro de integração percebe isso e atua recrutando órgãos efetores. Só que o centro de integração e os órgãos efetores, eles precisam ser eficientes o suficiente para compensar essa resposta de feedback negativo. E aí o que vai acontecer? Essa compensação pode ser falha, a gente olhando ali em rosinha, vermelho, né, fails, ou seja, está sendo falha essa compensação. Quando essa compensação ela é falha, o que acontece? Doença, né? Então, se o organismo ele não está conseguindo compensar isso, ele começa a desenvolver as injúrias e a doença. Do contrário, do lado direito, quando essa compensação ela é bem sucedida, então significa que o organismo... Isso significa que o organismo, então, ele está conseguindo mediar essa resposta de feedback, e essa resposta de feedback ela está sendo eficiente no mecanismo de controle da homeostase. Então, é por isso que o wellness, né? O wellness é bem-estar, saúde, né? É uma resposta orgânica eficiente. Então, por isso que sempre que vocês estiverem com essa questão da homeostase na cabeça, vocês estão vendo um parâmetro errado acontecendo, vocês já sabem que está tendo algum desequilíbrio homeostático. E aí vocês conseguem fazer o quê? Vocês conseguem ter pistas de qual mecanismo que não está conseguindo ser regulado, a ponto de, por exemplo, a pessoa ter um hipotireoidismo, ter um hipertireoidismo, ter uma glicemia alterada, e enfim. Tudo bem? Pessoal, na próxima aula, semana que vem, nós vamos começar a entender a organização do sistema nervoso, tá? Que em anatomia vocês já viram ali um pouquinho da organização anatômica do sistema nervoso, tá? Então a gente vai rever um pouquinho dessa questão da organização anatômica do sistema nervoso, bem como nós vamos entender também como é que acontece a organização funcional. Por quê? Porque aí, a partir daí a gente vai entender como é que funciona essa questão dos sensores. Quem são esses sensores, né, na periferia? Como é que eles se integram com o centro de integração? E, por sua vez, como o centro de integração ele promove um mecanismo de resposta com os órgãos efetores para controlar esse mecanismo homeostático. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje, tá? Eu sempre gosto de dar essa introduçãozinha aí sobre a homeostase, para vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo de regulação, tá bom? E aí, a partir daí, a gente vai começar a evoluir para a questão lá dos nossos mecanismos de sinalização neural, tá? Que a gente vai ver as vias que promovem o tráfego dessa informação e como é que esses mecanismos, com detalhes, né? Como esses mecanismos de controle, eles vão atuando no nosso sistema. Tudo bem? Dúvidas? Professor, Diga. eu estou matriculado na sua, mas eu acabei sendo adicionado na turma 1004 do professor Kleber. Leonardo, é você, né, Leonardo? Isso. Deixa eu ver aqui se você está na minha pauta. Se você não estiver na minha pauta... Leonardo Rodrigues? Não, é Guilherme Napoleão de Souza. Ah, não. Tem um Leonardo Rodrigues Soares aqui. Você está na aula, você está na turma do professor Kleber. Aí eu não sei como é que, assim...
ou você tem que assistir aula com ele lá, ou Não, o de que repente acontece? arrumar um jeito de trocar, não sei como é que Não, funciona eu aí. troquei já, eu troquei. Que na verdade eu fui jogado pra lá, mas aí como o pessoal do meu período tá aqui, aí eu troquei. Aí sendo que o professor Kleber já encerrou a aula dele, aí eu mandei mensagem pra ele, ele não respondeu. Aí só, mas pra te informar mesmo, que eu troquei. Não, beleza. Depois você Tô aqui. confere lá, porque essa turma aqui é 1018. Sim, não, eu troquei já, eu Ah, troquei beleza. aqui. Então, tá ótimo. Deixa eu ver Eu se já troquei lá atualizou. por 1004 por 1018. Ah, show de bola. Ah, tá dando erro aqui o CIA. Professor, Não, se tiver aparecendo 1018 lá, tá safo. Se esquenta a cabeça com isso não. Não, tranquilo, que é mais só pra. Não sei se ele chegou a dar falta pra alguém hoje ou não. Aí eu mandei mensagem pra ele, mas aí também só pra te informar mesmo. Beleza. professor, Beleza? Oi. Obrigado, senhor. mas eu também eu troquei de professor. O horário da aula é o mesmo? É a minha aula. Calma aí, que acho que o meu vídeo deu uma voltou. A minha aula é de 9h40. É 9h41, mais ou menos. Esse é o horário dela, né? Total. É isso aí. Ah, então é a mesma coisa que a aula do Esse é o professor mesmo horário. Kleber. É porque deve estar Mesmo cheio. horário. Isso. Tá bom, obrigada. Imagina. Professor, como faz Professor, o para senhor vai fazer trocar? Sabe chamada? dizer? Calma aí. Eu baixei aqui o arquivo da chamada. Fica tranquilo. A gente tem uma opçãozinha, um botãozinho aqui que a gente aperta, a gente baixa a lista das pessoas que entraram na sala. Ah, tá bom então, obrigada. Nada. Diga, alguém ia perguntar alguma coisa aí. Não, eu queria perguntar para o aluno como é que ele fez para trocar de turma. Eu acho que foi lá Leonardo? no aplicativo do Renova. Léo, dá um bisu pra gente aí. Leonardo. Eu acho Tipo que assim, Eu eu acho tava, que já Leonardo... eu tava assistindo a aula do outro professor também, só que aí o Silvio me adicionou aqui. Aí eu tô em 2 turmas. Não, você tá em 2 turmas de fisiologia?